Aleluia. Cumprimenta as pessoas que estão perto de você e você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Ainda estou pensando se eu fico com o Nino aqui. Fica aí, Nino. Fica aí, por favor. Aleluia. A igreja está bem recheada e eu não sei se você percebeu, mas nós estamos sem a tradicional fileira de cadeira branca que a gente colocava nas laterais, porque nós ganhamos cerca de 40 novas cadeiras acolchoadas para a nossa igreja. Aleluia, aleluia. O Senhor está se movendo no nosso meio em todas as áreas. Todos os recursos necessários para o cumprimento da visão serão manifestos no tempo oportuno. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a abrir tua Bíblia no livro de Ruth. A gente vai ler o capítulo 2. Para quem não sabe exatamente onde fica, Ruth 2 fica logo depois de Ruth 1 e antes de Ruth 3. Aleluia. Ruth fica no Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth 2 vai dizer assim. A gente vai ler e depois eu explico o que a gente leu. Se você tiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela junto com a gente. Eu vou pedir para projetar na NVI, por favor. Aí se a tua versão for diferente, acompanha com a gente na NVI. Ruth 2, 1. Vai dizer assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem de valor e influente, que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, recolher as espigas que forem deixadas para trás, por aquele que me permitir fazê-lo. Vá, minha filha. Noemi respondeu. Essa parte aqui eu vejo a irmã Beth falando. Vá, minha filha. Quem conhece é o jeito dela falar. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: De qual família é aquela moça? O capataz respondeu: Esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Chegou cedo e está de pé até agora, exceto o pouco tempo que ela descansou no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas, preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Porque achei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, uma estrangeira. Vamos parar por aqui. Eu vou te explicar isso que a gente leu. O livro de Ruth, ele é um livro que trata de redenção. A gente tem pregado sobre redenção. Na quinta-feira explicamos os aspectos bíblicos da redenção. Nós sabemos e ouvimos no meio cristão que somos redimidos. Jesus é o nosso redentor. E muitas vezes a gente não sabe o que significa redenção na prática. Nós explicamos na quinta-feira, eu vou explicar rapidamente mais uma vez e vou explicar hoje outro aspecto da redenção. Nós explicamos na quinta-feira que alguém que fazia uma dívida com outra pessoa e ela não poderia, ela por algum motivo não conseguia pagar, as terras dela eram tomadas
por aquele credor. E também, dependendo do tamanho da dívida, a família era levada como escravo. Aí surgia a figura de um redentor, que era uma pessoa consanguínea, ou seja, uma pessoa do mesmo sangue, da mesma família, que poderia, por misericórdia, pagar aquela dívida comprando aqueles escravos, comprando aquela família para si. Porém, a família era amada por eles, e o preço a ser pago não valia a pena para comprá-los como escravos. Era algo que, se fosse comprar escravos, aquele valor compraria muitos, não valeria a pena. Então, alguém pagava a dívida, pagava a redenção para libertar aquela família por amor a ela. Nós entendemos biblicamente que quando fomos criados, fomos colocados no Éden, em uma posição de justos diante de Deus. Deus vinha todos os dias conversar com o homem, face a face. Na viração do dia, Deus aparecia, até que o homem pecou, então o homem se escondeu. Quando o homem pecou, o homem entregou a sua autoridade, que tinha sido dada por Deus, a Satanás. E o homem fez uma dívida impagável com Satanás, que somente alguém sem pecado poderia pagar. Enquanto alguém pecasse, Satanás seria o Deus deste mundo. Satanás seria o senhor dessa pessoa. Então Deus veio em figura humana, enviou o seu filho Jesus, que é Deus, juntamente com ele, e ele foi reconhecido em figura humana, abriu mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, e como homem viveu na terra, morreu, mas como ele não tinha pecado, ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E nós, quando recebemos a ele como Senhor, nós somos redimidos. Aquela dívida impagável, ela é paga. No Antigo Testamento era em relação a pagamento por uma terra, por alguma coisa. E uma outra forma era alguém que perdia o marido, alguém que ficava viúva. Entenda, no contexto, mulheres não trabalhavam, apenas homens. Então, se uma mulher ficava viúva, ela perdia completamente a provisão. Nós vemos também uma passagem onde uma mulher procura o profeta para dizer: olha, o meu marido morreu, e chegaram os credores para levarem os meus filhos como escravos. E aí o profeta dá uma orientação para ela, há uma grande multiplicação de azeite, e ela consegue pagar aquela dívida por causa de uma multiplicação, por causa de um milagre. E quando a mulher perdia o marido, um parente do marido poderia ser o redentor dela, ou seja, poderia tomá-la como esposa e passar a ser o provedor dela. Aqui a gente vê isso acontecer com Ruth. Ainda vai acontecer mais à frente. Mas nessa passagem a gente leu qual o contexto. Ruth, também a sua cunhada e a sua sogra viviam em uma outra terra, eram de Belém e se afastaram para outra terra por causa da fome que se estabeleceu em Belém. Belém quer dizer casa do pão, terra do pão. Só que uma crise tão grande se estabeleceu que a terra do pão ficou sem pão. A terra do pão ficou sem provisão. Então eles foram para Moabe, foram para outro lugar. Chegando nesse lugar, se casaram. Porém, depois de um tempo, morreram os maridos. O marido da sua sogra, no caso seu sogro, o seu marido, o marido da sua cunhada, os 3 homens da família morreram. E ela e a sua cunhada, sua concunhada, decidiram ficar junto com Noemi. Porém, chega um tempo em que Noemi vai partir de volta para Belém, de volta para a sua terra. E nesse caminho, ela diz: olhe, minhas filhas, voltem e vão ver se vocês conseguem um casamento. Eu não tenho como dar outro filho para que vocês se casem com ele. Eu não tenho idade, e se eu desse filho agora, não ia dar tempo, vocês não iam esperar esse tempo todo para casar com eles. Que legalmente o filho dela poderia ser redentor, resgatador dessas 2 jovens. E uma jovem diz amém, vai com Deus e segue o seu caminho. Porém, Ruth, ela chega para Noemi e ela faz uma declaração que a gente ouve muitas vezes em músicas cristãs sendo feitas entre marido e mulher: para onde fores, eu irei, onde pousares, pousarei, o teu povo será o meu povo. Mas essa foi uma declaração de uma nora para uma sogra. Você está disposto a fazer uma declaração dessa para a tua sogra? E uma nora disse à sogra: ei, para onde a senhora for, eu vou. Eu estou junto com a senhora. Eu não vou te abandonar. E quando chegam de volta em Belém, existiam plantações, o povo vivia da plantação. Tenha uma coisa em mente enquanto eu explico essa passagem: tudo aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E
elas chegam, e Ruth diz para sua sogra: minha sogra querida e amada, eu vou atrás de umas plantações e vou ver do que sobra, do que cai. Eles vão plantando, o que vai caindo, que ninguém quer, que ninguém pega, eu vou pegar para o sustento da gente. Não tinha ninguém que sustentava elas. E ela vai e começa a trabalhar. Então chega o dono daquelas terras. Ele pergunta aos rapazes: olha, quem é aquela jovem aí que eu não conheço? Os rapazes dizem: olha, ela está colhendo. Ela veio da terra de Moabe, é nora de Noemi, e está colhendo o que está caindo. Aí Boaz diz para os rapazes: faz o seguinte, deixa cair mais. Ela não está pegando do que está caindo, pronto, deixa cair mais. Favorecimento de alguém que não tinha um mérito natural para aquilo, de alguém que veio de outra terra, que servia a outros deuses. Inclusive ela era politeísta, servia a outros deuses que não eram os deuses de Noemi. Quando ela faz a declaração para Noemi, ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, eu tenho outros deuses, mas eu abandono para ficar com o teu Deus. E nesse tempo ela é abundantemente favorecida por alguém que ela não conhecia. Deixa eu dizer para você, quando você decide andar em honra, quando você decide andar em obediência ao Senhor, o Senhor faz com que tudo possa convergir para te favorecer. Ah, então quer dizer que não vai ter dificuldade? Se você olhar para a vida dela, tinha dificuldade? Tinha. Mas ela era favorecida mesmo em meio às dificuldades. As dificuldades não definem quem você é. As dificuldades não definem onde você vai chegar. O que define onde você vai chegar é o Deus a quem você serve e a graça dele que está sobre a sua vida. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereci, eu não fiz nada para merecer, mas o Senhor veio pela sua graça e me salvou. Derramou o seu sangue por mim naquela cruz para me purificar, para me redimir, para me libertar, me trazer de volta para o reino. Aqui nós vemos uma mulher que estava em uma outra terra, que servia a outros deuses, mas que por um momento, por causa de uma situação específica, veio para uma terra que tinha uma promessa. E nessa terra ela foi favorecida. E nessa terra ela encontrou um favor que ela não encontraria em outra terra. Mas antes ela decidiu andar em amor. Antes ela decidiu andar em honra. Ei, quando você honra ao Senhor, se prepare para viver o favor dele sobre a tua vida. Quando você escolhe pelo Senhor, você se prepara para viver o favor dele. Não é que você vai fazer algo para merecer o favor. Você só escolheu a ele, mas ele escolheu você antes. Ele amou você antes. Ele favoreceu você antes de você merecer qualquer coisa. Então, quando você tem o ato de fé, de entregar a tua vida a Jesus, você recebe de tudo aquilo que ele providenciou para a tua vida. Aqui a gente vê, na continuação da história, que a gente não vai ler, mas depois você pode ler em casa, todo o livro de Ruth. É um livro pequeno, mas que traz uma história muito forte. Ela descobre que Boaz era naturalmente, legalmente, o redentor dela. O que quer dizer? Boaz estava na linhagem, era parte da família do marido dela, estava na linhagem para casar com ela e fazer dela a sua esposa, redimi-la, tirar daquela situação de falta e colocá-la em uma posição de abundância. E é isso que acontece. Boaz se casa com Ruth. E Ruth, que um tempo estava pegando do que caía, pegando das migalhas que caíam, Boaz fez de Ruth dona de toda a terra. Ei, não importa de onde você veio, não importa as situações que você passou em outros tempos, importa quem é o teu resgatador. Importa quem é o teu redentor. E ele fez de você dono da terra. Ele fez de você senhor da terra que ele te colocou. Então você não foi chamado, eu não fui chamado para sermos escravos sobre a terra. Nós éramos escravos quando vivíamos no pecado. Mas quando nós nascemos de novo, Jesus fez de nós senhor dessa terra. E nós estamos prontos para reinar com ele em vida nessa terra. Nós vemos claramente aí uma figura da redenção de Jesus. Você sabe que Jesus, ele foi prometido desde Gênesis. Olha, vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás, se referindo a Jesus. E esse que nasceria, iria resgatar o povo da escravidão do pecado. Porém, Jesus foi prometido para os judeus.
Jesus não foi prometido para todo mundo, foi prometido para os judeus, mas já era previsto que os judeus não o receberiam. Então se abriria a oportunidade de todos que crescem nele serem feitos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Boaz foi o redentor, o resgatador de Ruth. E quem era o pai de Boaz? O pai de Boaz era um homem chamado Salmão. Salmão casou com alguém que era prostituta, chamada Raabe. Raabe era prostituta. Quando a terra foi tomada pelos filhos de Deus, Salmão tomou Raabe, que se envolvia com vários homens, para ser a sua mulher. A resgatou de uma posição onde ela não era bem vista e trouxe para ela uma posição de princesa diante da sociedade, porque Salmão era um príncipe. Mais uma figura de redenção. Nós nos envolvemos com outros deuses quando estávamos no mundo, mas quando Jesus nos resgatou, Ele nos tomou para si, não se importou com o nosso passado, não se importou com o que a gente fez, e fez de nós reis e sacerdotes sobre a terra. Então Salmão casou com Raabe e gerou Boaz. Boaz casou com Ruth e gerou Jessé. Jessé, ele teve vários filhos, mas dentre um desses filhos nasceu um rei, o rei Davi, do qual o Senhor prometeu para ele que o reinado dele nunca teria fim. Por que o reinado de Davi não teria fim? Porque da descendência dele viria o Messias. Jesus é descendente de Davi, ou seja, Jesus é descendente de Raabe, de alguém que vivia na prostituição. Jesus é descendente de uma mulher viúva que foi e achou favor em uma terra distante. Com um outro homem, ela achou favor, foi resgatada, e dessa família veio Jesus. Ei, não importa de onde você veio, não importa o que você fez no passado, Jesus não precisa de uma história bonita para te favorecer. Você precisa apenas reconhecê-lo como Senhor e acreditar na graça dele, no favor dele, para você viver tudo que ele tem para a tua vida. Nós, nesse tempo, estamos sendo levados a ministrar mais sobre a graça de Deus e sobre o caráter de Deus. Deus é bom. Deus poderia escolher famílias perfeitas para gerar o seu Messias, o seu filho sobre essa terra, o esperado. Messias quer dizer o esperado, aquele redentor esperado. Ele poderia pegar famílias reais, com pessoas que se casaram uma única vez, que viveram juntos e tiveram os filhos reais, da família real. Não, Deus pegou famílias comuns, famílias que para a sociedade eram famílias destruídas, eram famílias sem valor nenhum, mas dessas famílias Ele gerou o Messias. Ele decidiu vir à terra através de famílias comuns. Ei, o que te impede de viver o extraordinário de Deus na tua casa, na tua família? O que te impede de mudar a história da tua família? Não porque de onde eu vim, o senhor não sabe, pastor. Porque o senhor não sabe como foram os meus pais. O senhor não sabe como foi o lugar que eu fui criado. Ei, o que eu sei é que um Deus se fez carne, habitou entre nós e morreu e pagou o preço para te resgatar de qualquer que tenha sido a tua vida. Nós estamos hoje fazendo o lançamento, e eu não vou me estender na pregação por causa disso e também por causa da minha voz, que você está vendo que hoje ela não está facilitando muito. Hoje nós estamos fazendo o lançamento do selo comemorativo de aniversário da nossa igreja de 19 anos. Tempo, e qual o tema? Tempo de multiplicar. Para que eu vou ler na minha, que é mais difícil, eu posso ler aqui, né? Tempo de multiplicar. Ei, chegou o tempo de vivermos multiplicações extraordinárias. Nós temos várias promessas para essa igreja. Nós temos várias palavras liberadas para essa igreja. Eu e a Adriana, nós estamos nessa igreja há 2 anos e um pouquinho. Mas essa igreja tem uma história muito maior. Tem uma história de 19 anos. Onde palavras foram liberadas aqui dentro. Onde coisas foram liberadas
na parte do reino espiritual aqui dentro. Palavras proféticas, palavras foram lançadas sobre crescimento, sobre avanço. E deixa eu te dizer, essas palavras estão germinando. Essas sementes estão germinando, estão trazendo frutos. Quando nós assumimos o pastoreio dessa igreja, quem estava aqui há 2 anos e pouco atrás? Agora baixa a mão e deixa eu pedir para levantar a mão quem chegou depois, que a gente já era pastor. Levanta a mão. Temos várias mãos levantadas, pode baixar. Temos várias mãos levantadas em um dos cultos. E temos outros cultos. Nesse tempo, o Senhor continuou mandando multiplicação para esse lugar. E quando nós assumimos aqui, eu me lembro que o Senhor me deu uma palavra. Essa igreja vai viver um crescimento nunca antes vivido em toda a sua história. Por quê? Porque eu cheguei? Não, porque já estava liberada essa palavra para esse lugar. A gente só chegou nesse tempo. Não foi nada que a gente veio a fazer. O nosso trabalho como líderes na igreja é não atrapalhar Deus. Quanto menos a gente atrapalhar Deus, mais a igreja cresce. Quando é que a igreja não está crescendo? Quando o pastor está atrapalhando Deus. Quando é que a igreja está crescendo? É o que o pastor está fazendo? É atrapalhando pouco Deus. Deixando Deus fazer o que Ele quer fazer na igreja. E a gente tem vivido isso. Palavras têm sido liberadas de que essa igreja vai ser um referencial no ministério Verbo da Vida. Você sabe que o Verbo da Vida é grande. Nós temos mais de 500 igrejas espalhadas pelo mundo. Já estamos em mais de 20 países. Coordenamos no Brasil o Centro de Treinamento Bíblico Rema. O maior centro de treinamento bíblico do mundo é o Rema. Você está em um excelente ministério. Você está em uma excelente igreja. Mas o que faz o trabalho não é a placa da igreja. É o nome de Jesus. Tudo que a gente está vivendo é por causa do nome de Jesus. É por causa da obra dele. Não é só o Verbo da Vida que vai crescer. Muitas igrejas sérias vão crescer. Nós oramos por essa palavra sendo pregada. Por Jesus sendo conhecido. Aqui a gente vê, nesse texto que nós lemos, uma multiplicação. Um favor extraordinário, alcançando alguém que não estava apta necessariamente para receber. Era alguém que servia a outros deuses e tudo apontava para Jesus. Mas nós vemos também Jesus participando e gerando algumas multiplicações também extraordinárias. Nós vemos Jesus quando pessoas precisavam comer. Isso está escrito em Mateus 14. Eu te convido a abrir lá, no versículo 13. Mateus 14, 13. Vai dizer assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam-lhe eles: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois partiu o pão e deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que Jesus é capaz de fazer com o que você tem? O que Jesus é capaz de fazer com o que você tem? Nessa passagem nós vemos os discípulos
com uma visão natural. Olha, Senhor, o tempo está avançando, para de pregar, o povo gosta da sua pregação, o povo lhe acompanha. A Bíblia começa dizendo que Jesus se retirou para lugares solitários, mas o povo, sabendo, ia atrás. O povo chegava, e Jesus, compadecendo-se delas, as curava. Jesus, compadecendo-se delas, trazia para elas o que era necessário. Tem gente que tem dúvida do caráter de Deus, mas o caráter de Deus se revela perfeitamente em Jesus. E Jesus, ele não está te provando com uma falta. Jesus não está te ensinando algo com uma doença. Lá em Atos 10:38 vai dizer que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ei, Jesus quer curar a todos. Basta que a gente se coloque numa posição de sermos tocados pelo seu poder. Pela fé recebemos tudo que a graça disponibilizou para nós. O que você está precisando receber na tua vida? O que você está crendo para receber de Deus na tua vida? Ei, Ele é suficiente para você. Ei, Ele é suficiente para gerar na tua vida o milagre que você está esperando, o milagre que você está crendo. Ah, pastor, mas eu não sei. Eu acho que eu ainda não estou pronto para viver isso. Eu acho que eu ainda não estou sendo crente o suficiente para fazer isso. Eu acho que eu ainda não estou merecendo o suficiente. Ei, não é o teu mérito, é o mérito de Jesus. Se eu quero o meu mérito para receber alguma coisa, eu estou entrando em justiça própria, em legalismo. Quando o homem pecou e percebeu que estava nu, o homem fez para si roupas de folhas de figueira. Porém, o homem se escondeu. Ou seja, se o homem já estava vestido com folhas, por que o homem não se apresentou a Deus? Porque a justiça própria, um feito próprio para cobrir o pecado, não é suficiente para estar diante de Deus. Mas Deus matou um animal e cobriu o homem com pele de animais. Então o homem pôde estar na presença. Quando um sangue inocente foi derramado, o homem pôde estar na presença. Isso apontava para a redenção de Jesus. Em Jesus nós podemos chegar na presença por causa do sacrifício dele, não por causa do que nós fizemos. Lá em Marcos 11, a partir do versículo 12, vai dizer que eles passavam e Jesus viu uma árvore, uma figueira, e ele indo até ela viu que não tinha fruto. Aí Jesus disse: ninguém jamais coma fruto de ti, e passou. No outro dia, quando voltaram, os discípulos disseram: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está ensinando sobre fé, Jesus está ensinando sobre confiança, está ensinando sobre declaração. Mas sabe outra coisa forte que Jesus está ensinando? Jesus está fazendo uma menção à figueira, que foi uma tentativa do homem de cobrir o pecado com justiça própria. Jesus está dizendo: ninguém jamais coma fruto da justiça própria. A partir de agora vocês vão comer da minha justiça. A partir de agora vocês vão viver da minha justiça, da minha retidão, da minha salvação. Ei, não importa o que você viveu, importa o que Jesus fez pela tua vida. Importa o preço que Ele pagou pela tua vida. Importa o sangue dele que foi derramado pela tua vida. Lá em Gálatas 3, 26, a partir do 26 vai dizer: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Quando a gente recebe Jesus, a gente é batizado em Cristo. Esse aqui não é o batismo nas águas. Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há um macho, nem uma fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quando ele diz você que foi batizado em Cristo, você foi revestido de Cristo. Você já viu alguém vestido de um personagem? E ele não é ele é aquele personagem. Porque ele está coberto daquele personagem. Você não vê quem está dentro, você vê o personagem que ele representa por fora. Eu sei que essa é uma representação muito fraca para o que eu estou falando. Mas quando você é revestido de Cristo, Deus, quando olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você.
O diabo, quando olha para você, ele não vê as tuas falhas, ele vê Cristo em você. Ele pode até tentar dizer, ei, o teu passado, ei, aquilo que você fez, mas ele sabe que é mentira. E ele é o pai da mentira, por isso ele fala isso. Mas Cristo nos resgatou. Cristo pagou o preço no meu e no teu lugar, para que nos tornássemos justos diante dele. Lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 vai dizer, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia de Deus. Aqui o apóstolo Pedro está falando aos gentios, ou seja, quem não era judeu, nós, que não somos judeus. Ele está dizendo, ei, vocês que antes não eram povo de Deus, agora vocês são. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo adquirido. Vocês foram comprados pelo sangue dele. Vocês que antes não tinham a misericórdia, agora vocês têm. Então não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não tem, que você não merece a graça de Deus, porque nós merecemos por causa do que ele fez, não por causa do que nós fizemos. O nosso mérito é por causa do que Jesus fez. Não porque eu não mereço. Não merece mesmo não. Pelo que tu fez não. Tu merece pelo que Jesus fez, e isso é suficiente. Quando eu digo eu não mereço, eu não posso acessar, eu estou dizendo, Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente. Quando eu digo, por exemplo, você nasceu de novo, é ofertada para você a oportunidade de você se batizar. Aí alguém chega e diz, não, eu não estou pronto. Me dói no coração ouvir isso. Quando eu digo eu não estou pronto, eu estou dizendo, Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente para me purificar. O teu sacrifício não foi suficiente para me justificar. Então eu tenho que me justificar com as minhas obras. Aí depois que eu tiver obras suficientes, eu vou me batizar. Porque a tua obra não foi suficiente para me justificar. Mas ao mesmo tempo, quando você está crendo para algo, para uma promoção no teu trabalho, para uma multiplicação na tua casa, para salvação na tua família, e você pensa, eu não estou pronto ainda, eu não estou orando o suficiente ainda, eu não estou sendo santo o suficiente ainda, por isso eu não vou receber. Você está dizendo, Senhor, o teu sacrifício não foi suficiente. Mas deixa eu te dizer para você, foi suficiente. Isso não quer dizer que você não vai orar, que você não vai jejuar, que você não vai ler a palavra, que você não vai buscar o Senhor. Pelo contrário, eu vou fazer, mas eu vou fazer por causa de quem Ele me tornou, não para que eu me torne algo. Eu vou fazer porque o amor de Cristo me constrange a uma vida que honre a Ele. Eu não vou fazer para merecer, eu vou fazer porque Ele já me fez justo, Ele já me colocou em outra posição. Agora o pecado não me atrai mais, porque Ele já me atraiu. Agora uma vida longe dele não me atrai mais, porque a bondade dele, a graça dele, o favor dele já me atraíram o suficiente. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Abre-se a oportunidade para você mudar de vida, para você ser lavado pelo sangue dele, para você ser redimido através do preço que ele pagou pela tua vida. E eu quero chamar o grupo de música. Vamos ficar todos de pé. Ei, o Senhor está nos chamando para um tempo onde viveremos o extraordinário dele. O Senhor está nos chamando para um tempo onde experimentaremos da sua graça como nunca antes, do seu favor como nunca antes, do seu amor como nunca antes. Ei, essa terra tem que ser banhada pelo amor do Senhor, e o amor dele vai banhar a terra através de mim e de você. O Janga está crescendo como nunca antes. A gente já declarava isso, já faz anos que a gente declarava. Tudo que você está vendo no Janga de crescimento, a gente já declarava antes.
Mas deixa eu dizer para você, o Janga não vai ser conhecido por causa dos bares, nem por causa dos restaurantes, nem por causa das festas. O Janga vai ser conhecido por causa do avivamento que o Senhor vai fazer nesse lugar. O Janga vai ser conhecido como terra de milagres extraordinários da parte do Senhor. Pessoas virão de longe para esse lugar. Pessoas ouvirão falar de longe, de outros estados, vão ouvir falar do que está acontecendo nesse lugar. Por quê? Porque um povo decidiu viver o que o Senhor providenciou para eles. Jesus não vai morrer de novo. Ele já morreu uma vez, foi suficiente. Ah, Senhor, faz a tua obra. Ei, a gente não vai pedir para o Senhor fazer sua obra, porque Ele já fez. Agora cabe a nós nos posicionarmos na obra que Ele já fez para nós e vivermos de acordo com isso. Ei, mas se você ainda não está nesse lugar de filho, hoje é a tua noite. Esse é o teu lugar. Esse é o teu momento. Quem é você que precisa tomar uma decisão por Jesus? Levanta a tua mão, a gente vai orar por você. A gente vai celebrar a tua nova vida em Cristo. Não existe vida fora dele. Não existe salvação fora dele. E você não pode pensar: ah, eu vou me corrigir, depois eu venho. Se eu faço isso, eu estou entrando de novo na justiça própria. Ah, eu me corrijo, aí eu fico merecedor, aí eu recebo ao Senhor. Está errado. Eu venho do jeito que eu estou. Jesus entra na minha vida do jeito que eu estou e Ele vai me transformando. Quem é você? Quem é o primeiro? Porque tem mais gente. Tem mais do que uma pessoa nessa noite. Minha pergunta é se você vai aceitar o convite dele ou se você vai continuar longe dele. Nós vamos tomar uma ceia daqui a pouco e você vai poder cear junto com a gente também, se receber Jesus como Senhor, o que relembra o sacrifício dele. Alguém pode dizer mais? Receber Jesus e já cear? Receber Jesus é o suficiente para irmos para o céu. A ceia celebra o reencontro com Jesus. Se eu posso encontrar Jesus, porque eu não posso celebrar o que me lembra o sacrifício de Jesus? Por isso nós liberamos para cear a partir do momento que você nasce de novo. Você vem, levanta a tua mão, a gente ora com você. Aleluia. Tem gente que está resistindo. Tem gente que está pronto para tomar a decisão, mas está resistindo. E aí, irmã, vai vir ou não? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. A diaconia pode se preparar para a ceia. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para você sentar novamente, mas permanece nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. A gente pede para ficar de pé até para facilitar alguém que esteja constrangido, querendo vir, que às vezes de pé fica mais fácil. Mas eu sei porque sei que tem gente para receber Jesus. Chama a pessoa que está perto de você e vem com ela. Se você está com vergonha de vir só. Eu não queria que você perdesse
perca essa oportunidade. Aleluia. A diaconia pode vir. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Você sabe que ele está falando de redenção aqui? Você sabe que ele está falando de sangue sendo derramado para nos purificar, para nos justificar. Aleluia. Lá em Efésios 2, versículo 11, vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, ou seja, não eram povo de Deus, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita na carne por mãos humanas. O povo judeu tinha uma marca, que era a circuncisão, que era feita na carne. E quem não era judeu era chamado de incircunciso. No versículo 12 vai dizer que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí o versículo 13 vai dizer: mas agora, diga mais agora, diga mais forte, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Agora em Cristo, você foi chamado povo de Deus, redimido pelo seu sangue. Nessa noite nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, que relembra o que foi feito por Ele. Quem pode tomar a Santa Ceia? Todo aquele que nasceu de novo. Ah, pastor, mas eu pequei. Aí você se arrepende e deixa, e toma a ceia. A ceia celebra o que venceu o pecado, que foi a morte de Jesus. Eu não posso deixar o pecado me afastar da ceia. Se a ceia celebra o que me afastou do pecado. Se eu pequei, eu deixo, me arrependo. Qual o tempo para eu ser perdoado? Você já foi perdoado, é só você deixar. Só você dizer: Senhor, eu me arrependo. E você já recebeu o perdão dele. A gente foi perdoado antes de pecar. E isso não é liberação para pecar. Isso é constrangimento para viver em santidade. Um constrangimento santo para vivermos em santidade. Alguém equivocadamente diz que a palavra da graça libera as pessoas para pecarem. Pelo contrário, a palavra da graça me ensina que é o poder dele em mim que me livra de uma vida de pecado. O que a palavra da graça vai dizer é que você não vai viver em santidade pela tua força, pelo teu mérito. Você vai viver em santidade por causa do sacrifício dele e o poder que ele liberou para você viver em santidade. Todos os que forem participar, agora a diaconia pode distribuir. Você pega, e quando você pegar, você lembra. Você lembra. A gente vai tomar todos juntos, esperem uns pelos outros. Mas você lembra, isso aqui, esse suco de uva, simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por você. Esse pedaço de bolacha, que simboliza o pão sem fermento que eles comiam, simboliza o corpo de Jesus, que foi quebrado em nosso lugar, que foi moído por causa das nossas iniquidades. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda pois a terra. só tu és o Sobre toda a pois só tu és, Só tu és o Deus eterno sobre toda pois a só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus sobre toda a terra. sobre toda a terra e Aleluia. Ele é o Deus eterno. Ainda antes que houvesse dia, Ele é. Antes que houvesse dia, Ele é. Inclusive a expressão correta nem é Ele era, porque o português não consegue expressar Deus perfeitamente. Antes que houvesse dia, se eu fosse usar um português correto, seria Ele era. Mas no português celestial, para definir o Senhor, é que ainda antes que houvesse dia, Ele é. Ele é eterno. No passado Ele é, hoje Ele é, e no futuro Ele é também. Ele está acima do tempo, Ele está acima das estações. O passado para Deus, o futuro para Deus já é passado. E Ele não foi pego de surpresa com nada que aconteceu na tua vida. A vida de quem entregou sua vida a Ele está nas mãos dEle e Ele cuida. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, uma das coisas que me chama a atenção é que foi na noite que foi traído. Mas na noite que foi traído, Ele não ficou se lamentando. Ele deu graças. Qual a tua disposição em dar graças ao Senhor? Qual a tua disposição em agradecer ao Senhor? Ah, mas o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Ei, aprenda a ser grato ao Senhor. Tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por amor a vós. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: este cálice
é o cálice no meu sangue, da nova aliança. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, anunciais a minha morte até que eu venha. Ei, esse dia do até que eu venha está chegando. A gente logo não estará ceando apenas entre nós aqui. Logo estaremos ceando no céu, juntamente com Ele. Você pode participar da ceia. Aleluia. Você pode ir passando para o meio e vai passar sendo recolhido aqui. Nós podemos celebrar, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele morreu, mas a morte não pôde segurá-lo, porque Ele não tinha pecado. O que dá poder à morte é o pecado. Ele não tinha pecado. E Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. Está assentado nas regiões celestiais, à destra de Deus. E nós estamos assentados com Ele. Por isso podemos celebrar. As palmas. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos Celebrar. oh, vamos celebrar. Ressuscitou, vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, Ele ressuscitou, 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 e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive. Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Aleluia, glória a Deus, Ele ressuscitou, glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Glória a Deus, Ele ressuscitou, por isso nós podemos celebrar.
E a Bíblia vai dizer, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós podemos crer porque ele ressuscitou. Nós podemos crer porque ele está vivo. Nós podemos estar acima de todo principado, potestade, poder e domínio, porque ele nos colocou nessa posição. Aleluia. Como assim acima de tudo isso? É acima de tudo isso. Efésios 1. Pode ler Efésios 1. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, do amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ele vai dizer, ele nos colocou nele, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Leia lá, medite sobre isso, ore sobre isso, para que espírito de sabedoria e de revelação sejam dados a você, para que nós possamos entender tudo o que ele fez em nossas vidas. Amém?